Números, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo de número 4. E eu vou ver se eu consigo falar até o fim, porque a minha voz vai falando, ela vai embaçando, então daqui a pouco vocês não vão entender quase nada. Mas não tem problema, o pastor Jorge, ele é um exímio, não é? Ele vai dar continuidade na ministração, sem mudar o teor, sem mudar a linha de pensamento. Vocês vão ver só que coisa maravilhosa que vai ser. Aleluia. Se eu virar um Moisés, ele vai ser o meu Arão. Não é? Olha, vai começar pelo óculos, ó, tá vendo, pastor? Tá aí, não, tá aqui. Tá na orelha. 11:4, está na tela? Oh, glória a Deus. Tem uma tradução que fala populacho e não vulgo, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? É que os caras traduzem a Bíblia e tem aquela questão de que se fizer igual, eu mando prender você. Então os caras traduzem no mesmo termo, muda a tradução, imprime e aí está tudo certo, pode pôr o nome dele, inclusive você, se arrumar algumas traduções diferentes, né, mas que não mude, não é? o texto, o conteúdo. Você pode escrever a sua Bíblia aí, bota a sua fotografia na capa dela, vai ser bonito, hein? Daqui a pouco vem umas por aí. Vou mandar fazer. Pastor Jorge, o pessoal vai pensar que é do Simpson lá, a Bíblia. Não é, pastor? O cara fala, olha, o rapaz, ele se converteu, aquele cara lá. É? Tava? Tá bom. Segue a linha de raciocínio. Achamos lá? Aleluia. E o populacho que estava no meio do povo veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, a sua aparência semelhante ao debidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. E em moinho os moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia, dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém? Você muito ouve falar em maná, não é? Alguém aqui sabe o que não é maná? O maná não é a mulher do mané, não é a maná. Não é? Também não é adubo, maná. Tem uma marca, né, de adubo, né? Mas não é. Não é? Então eu vou explicar para você. Era algo que Deus mandava, como você lê aqui no último versículo lá, olha. E quando o orvalho descia de noite também sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Era como uma espécie de um algodãozinho, uma semente, né? Uma sementinha assim e um algodãozinho em volta. Era isso. Caía sobre a face da terra e eles colhiam isso. E isso era moído, não é? Ou socado, e depois certamente era filtrado ou coado, e isso virava uma espécie de farinha. E eles faziam com isso aí bolo, não é? Era esse alimento. E, amados, o interessante é que nesse maná havia todos os nutrientes necessários para, não é, a nutrição, todas as necessidades nutrientes do corpo humano. Tudo que um corpo humano precisa, não é? E era tudo balanceado e equilibrado. Então, eles colhiam disso daí. Então, todos os dias, esse exato momento que nós estamos lendo isso daqui, nós estamos aí, vamos pegar assim, ó, dentro do período de um ano, vai. Você sabe que eles ficaram 40 anos no deserto, mas aí foi consequências, não é? Não era essa a ideia de Deus. Mas vamos pegar aí
de 6 meses a 1 ano, não é? Eles estavam colhendo já esse maná, e eles colheram isso daí durante os 40 anos. Só que aqui exatamente eles estão reclamando disso. Eles estão, como diz, enfastiados, né? Nossa alma não aceita mais isso, que coisa, eu estou com saudade de comer outras coisas. E aí foi o texto que nós lemos aí. Mas quando você olha dessa forma assim, você lê a Bíblia e fala, puxa vida, né? Não sei, o povo comia uma coisa, depois queria comer outra e tal. Então você vai entender daqui a pouquinho, né, o que é que está exatamente acontecendo. Como é que se chegou a isso aí? Porque a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom e perfeito. E às vezes a gente pega na toada de Deus e vamos embora, está tudo bem, está tudo... Chega lá na frente, parece que tudo ficou ruim, está tudo errado. Então alguma coisa mudou. E eu posso garantir para você que do lado de Deus a coisa continua boa, perfeita e agradável. Deus não muda. Deus não muda. A Bíblia fala assim, eu, Senhor Deus, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. E o que muda então? O que muda somos nós. A nossa vida muda, a nossa forma de pensar muda. Nós mudamos, nós alteramos. Nós pensamos hoje de uma forma, amanhã a gente não tem mais o mesmo pensamento. Por quê? Porque alguma coisa se alterou na nossa vida. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Por isso que a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. A Bíblia fala que existem fases, em que as pessoas se amam e que as pessoas se odeiam. Ela não está dizendo necessariamente que desse tempo aqui você vai se amar e daqui para frente você vai se odiar, daqui para frente você vai se juntar e daqui você vai se apartar. Não. O que a Bíblia está dizendo é que existem fases e situações na vida dos seres humanos, que se juntam, se separam, se amam, se odeiam, não é assim? Então, se alegram, choram, são fases da vida. Não necessariamente alguém tinha que passar por todas essas fases, mas nós enfrentamos situações. Então, cada vez que acontece algo conosco, há uma tendência de você mudar o seu perfil, tanto espiritual como o seu perfil do dia a dia. A formosura do rosto, a forma de você se expressar, a sua conduta, e às vezes mexe até na moral, a forma de você estabelecer o seu planejamento, aquela doçura foge um pouquinho, vem um pouco de agressividade. Então as coisas vão se alterando, vão se modificando na nossa vida. Então, aqui é o resultado para isso aqui, para eles achar que isso aqui era algo enfastiado, tem, na verdade, um cunho espiritual. Tá bom? Tem um cunho espiritual, tem um acontecimento espiritual. Para quê? Para que a pessoa ela comece a se entojar. Então, a Bíblia ela começa a se tornar um livro chato, e na igreja também, meu Deus, todo dia, toda hora, igreja, igreja, igreja. Começa a criar um irque por tudo isso. Então, você precisa vigiar sempre a sua vida espiritual. E não deixar, você não pode permitir que as situações do teu dia a dia interfira na tua vida espiritual. É o contrário. A vida espiritual, assim, você querendo ou não, ela interferirá. Ela vai intervir na tua vida no dia a dia. Mas a vida do dia a dia não pode intervir na vida espiritual. Por quê? Uma questão de soberania. Senão, em vez de você dominar, você é dominado. Em vez de você ter o controle, você passará a ser controlado. Por quê? Porque são dimensões diferenciadas, tá bom? A dimensão natural, que é essa dimensão que nós estamos vivendo, estamos vendo, ouvindo, sentimos, mas existe então a dimensão do espírito, que são as coisas de ordem espiritual. Então você não pode deixar isso se alterar. De cima manda aqui embaixo. Mas aqui embaixo nunca pode dominar o de cima, senão haverá uma inversão de valores. Seria como se você pegar as calotas da terra e invertê-las. Você vai criar aí um verdadeiro cataclisma, onde sol vai virar gelo e onde é gelo vai virar sol. E aí eu quero ver. Nós vamos contar dinossauro o resto da nossa vida, se acontecer isso. Então nós não podemos ter isso aí na nossa vida espiritual. Nós não podemos. Então, como que eu vou lidar com isso daí? Realmente não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia, ela diz que quando há disposição, quando há boa vontade,
certamente, não é, nós temos uma chance muito grande de nós alcançarmos aí esses valores, tá bom? Volta lá para mim no versículo 4, por gentileza. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Deles, ou seja, de Israel. Esse vulgo ou populacho, não é, é justamente aquele povo que saiu do Egito, mas não era israelita. Eles não eram israelitas. Eles eram de outras nações. Por quê? Porque o Egito era uma nação escravagista. Escravagista, não é? José não foi vendido para o Egito? Então, o Egito, amados, ele era uma nação assim, ó, que, pelo seu poder econômico, não é? O Egito era vamos dizer assim, era um país, era uma nação de primeiro mundo. Primeiro mundo. Não é? No Egito estava a ciência, estava conhecimento, estava a grandeza, a preciosidade, enfim, tudo aquilo que havia de melhor lá estava no Egito. Por quê? Porque eles se desenvolviam, eles estudavam, eles praticavam isso daí. Não é? Eles buscavam esses valores aí. E eles, então, escravizavam muitas pessoas. Muitos lá, todas aquelas tribos, aquelas nações que havia ali, em volta ali de Canaã, ali, quando dava bobeira, eles iam lá, não é? Catavam, somente os moabitas, eles eram ladrões do deserto, eles aprisionavam pessoas, roubavam as pessoas, principalmente mulheres e crianças e jovens, e os vendiam, então, para o Egito, para serem criados na cultura egípcia, não é? E serem lá os futuros escravos do Egito lá, tá bom? E esse vulgo aí, ou na sua tradução aí, o populacho, é esse tipo de gente que saiu, não é? Junto com o israelita. E essa turma aí, amados, foi o que mais causou dano ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel não tinha convicções. E, às vezes, você trabalha algo na sua vida sem convicção. Sabe o que vai acontecer? O primeiro que der um palpite, você já entrega o jogo. Você já não acredita mais. Você já não crê mais. Você não consegue mais acreditar naquilo e levar aquilo para frente. Por que eu estou falando isso? Primeiro, um povo que vive gerações após gerações. A escravidão de Israel no Egito, amados, assim, ó, durante cerca de 430 anos. A diferença aí é muito mínima, aí, não chega a dar diferença aí de 2%, aí, de 8 a 10 anos, uma diferença aí, não é? Pelo calendário lunar, judaico, essas coisas, pode ser que há uma diferença aí. Mas 430 é um número aceito pela teologia, não é? De 430 anos, mas está bem pertinho disso, não vai mudar também, não é? Os caras já passaram isso mesmo, se diminuir ou aumentar 2 anos ali, não vai aliviar e nem acrescentar sofrimento para ninguém, porque já foi. Não, pastor? O senhor está pegando a linha aí, né? Nós vamos chegar lá, né? O que eu vou falar daqui a pouquinho? Ele sabe, sim, mas é que ele não quer falar. Ele é pacato. Sabe, amados? Então, eles ficaram todos esses anos lá. Nossa, mas foi todos esses anos escravos? Não, claro que não. A geração de José, amados, não é? Ela foi tão forte ali, tão forte, que ela exerceu uma influência tão grande no Egito, que muitos faraós, não é? Eles respeitavam o povo, porque era o povo de José. Ninguém conhecia o israelita como israelita, conhecia como o povo de José, o grande articulador, o grande livrador do Egito. Aquele que então foi... Mas a Bíblia nos diz lá, quando você for ler no livro de Êxodo, você vai ver assim, ó, e levantou-se um faraó que não conhecia José. Ou seja, esse faraó que levantou-se, ele já chegou e falou, não quero. De hoje em diante nós vamos voltar à nossa cultura. Nós vamos mudar um pouco a coisa. Por quê? Porque ele olhou para o povo e ele falou assim, ó, esse povo que está entre nós aí é muito maior do que nós. Então mudou, a cabeça do cara era outra, o cara era estrategista, o cara tinha um sentido para a guerra, ele tinha outra toada dos faraós que o antecederam. E esse olhou e falou, se vier a guerra e esse povo se juntar com o inimigo, acabou o Egito. Nós não seremos mais a nação.
nós seremos aí dominados por eles. Então, aí começou a opressão em cima do povo, aquela coisa toda. Então, agora entra a libertação. Deus vai libertar o povo. Por quê? Porque chegou o tempo, amados. E Deus agora, então, vai trazer a libertação para o povo. Bom, a libertação acontecendo, o povo, então, sai da escravidão. Porque o que eu quero dizer para você, depois do Egito. Por isso que eu só te dei aquela ideia ali. O povo sai da escravidão. Mas, amados, o que você precisa entender na sua vida é assim, não basta mudança geográfica. Sabe o que é mudança geográfica? Eu vou mudar geograficamente, né? Então eu vou pegar isso aqui, eu vou deslocar ele para lá. Eu estou fazendo uma mudança, né, geograficamente, estou deslocando, um deslocamento. Então eu vou mudar desse lugar porque esse lugar me influencia. Aí eu vou morar não sei aonde porque eu me sinto isso, eu vou fazer isso. Às vezes até dá certo, mas não funciona 100% assim. Nós não podemos mudar geograficamente, nós temos que mudar espiritualmente. As suas atitudes, sabe, é você. É você. Então, aquele povo saiu geograficamente da escravidão, mas o coração ainda continuou escravo. Às vezes a pessoa sai, não é, do mundo, do sistema, do jeito de vida lá que ela vivia lá, e ela passa então a seguir e a servir a Jesus Cristo. Se ela não tiver uma mudança interior, se ela não se abrir para isso, se ela não buscar isso de Deus, o que acontecerá com ela? Ela sempre terá fortes lembranças e fortes marcas na sua vida do seu passado. Os traumas acompanharão. O sofrimento, as dores lhe trarão choro, sofrimento e dor. Mesmo que não esteja vivendo isso hoje. Esse povo, ele sofria por ter sido escravo, filhos de escravos, gerações e gerações de um povo que não tinha identidade, que morava dentro de um país e não tinha sua identidade. E agora eles estão livres. Então eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes assim, olha, vamos pegar exemplos mais práticos para nós. A pessoa teve o seu modo de vida, aí um dia ela teve um encontro com Deus. Quando ela entregou sua vida a Jesus, ela passou a pensar diferente. Por quê, amados? Porque Deus, Ele muda, não os nossos pensamentos, Ele traz instrução. A Bíblia fala sobre assim, o entenebrecer da mente. Ou seja, você vê, mas você não enxerga. Você ouve, mas você não escuta. É possível isso? É possível. Porque nós temos duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão natural. Então nós temos duas vozes, nós temos uma espiritual e uma natural. E no seu natural está aí, você ouve, vê, fala, sente. Mas e aí vai motivar o espiritual. Então, Deus, Ele abre o entendimento da pessoa, Ele tira aquela treva. Ele tira aquilo que ela não compreendia. Então a pessoa que olhava, e às vezes você chega para uma pessoa, e a pessoa fala, mas isso, fala, não, eu não faço isso, tá? Mas por quê? Não, porque na verdade você usa assim, olha, não, porque eu sou crente. A pessoa fala, nossa, mas que vida chata de vocês, hein? Oh, não pode fazer isso, não pode, o que é isso? Na verdade não é porque eu sou crente, é porque antigamente aquilo para mim era uma coisa tão natural, tão normal. Eu não via aquilo como errado, mas agora Deus iluminou a minha mente, então eu vejo aquilo como errado. Antigamente aquilo para mim era normal, natural. Hoje já não é mais. Por quê? Porque meu coração busca novos valores. A minha mente, ela pensa de forma diferente. O meu estado consciente hoje é outro. Há uma luz no meu espírito diferenciada daquela que tinha antes. Sabe, amados, quando a Bíblia fala assim, olha, sobre adorar, chama muito de idolatria, não é? O que é idolatria? É você adorar algo além de Deus. Deus é o único a ser adorado. É você prestar adoração, prestar culto a uma entidade, qualquer que seja ela. Pode dar o nome que quiser, a forma que quiser, não há problema nenhum. A pessoa é livre para fazer o que ela deseja. Porém, a Bíblia diz assim, olha,
aos ídolos. Torne-se iguais a eles, aqueles que os servem. Então, o que é um ídolo, segundo a Bíblia? É uma imagem que se adora. E antigamente era muito comum a imagem de animais. Hoje, nós já temos imagens mais parecidas com os seres humanos. E tem lá os seus nomes. Tem lá as suas adequações lá e a sua serventia. E cada um tem uma função segundo a fé daqueles dos tais que a professam. Mas eu olho para a Bíblia e digo assim, ó, torne-se iguais a eles aqueles que os servem. Como pode ser igual a um ídolo aquele que serve aquele ídolo? Bom, vamos então pegar na Bíblia. A Bíblia fala assim que aquele que se une ao Espírito de Deus se faz um com Deus. Assim como alguém que se une a uma prostituta torna-se um com ela. Um só corpo. Quando eu me uno a Deus, pelo Espírito de Deus, eu me torno um com Deus. Pai, Jesus Cristo falou assim, ó, Pai, tu em mim, eu neles, para que sejamos um. Então, o que significa tornar-se igual ao ídolo? Qual que é o salmo lá do ídolo? É o 100 e... presta atenção, irmãos, presta atenção. Depois sou eu que falo, entendeu? Bota aí na tela aí o salmo aí. Aqui é o 115. Põe o 100 aí para mim. Eu pedi um salmo, o cara deu 8. Atrapalha até a ministração, cara. Segue a linha de raciocínio aqui, Jorginho. Não foge, não. Cadê o 115? Põe o versículo 2. 3, 4. Achei. Muito obrigado, minha assessoria georgiana. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Então, um ídolo, ele pode ser composto de madeira, de uma pedra, de uma prata, de ouro, de um metal precioso. Não é? Depende, quem é mais rico, tem mais posse, faz um de ouro. Quem não pode, menorzinho, faz um de prata. Quem é mais pobrezinho, pega um de barrão lá mesmo e vamos embora. O importante é ter o ídolo. É o objeto da fé. O objeto da fé. Hoje você acha engraçado, mas alguns anos atrás, você estava lá também no pezinho dele. Não estava? Estava. Mas é assim. Mas por que não está hoje? Porque entendeu pela Bíblia que o ídolo nada é. Por que ele nada é? Por causa disso aqui, ó, versículo 5. Tem boca, mas não. Tem olhos, mas não. Tem ouvidos, mas não. Narizinho? Ô Beto, essa gravação, depois você corta ela, porque senão vai sair uma coisa linda aqui. Eu nem ia vir aqui hoje, irmãos. Mas eu não aguento. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pezinho, mas não. E do gogó? Não sai nada. 8. Aí, ó. Semelhante a eles, sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Confiar e adorar e servir. Por isso que a mente do indivíduo que não adora o Deus único e verdadeiro é uma mente entenebrecida. Por quê? Porque o seu Deus, a sua entidade, o Senhor a quem ela presta culto, é mudo, surdo, cego, imóvel. Por isso que as pessoas, elas praticam e fazem tudo aquilo que lhes vem ao entendimento. Por quê? Porque o seu Deus não as instrui. Porque o Deus que elas servem não as ensina. Pelo contrário, se calam. Nem sequer as ouvem
Amados, você já conversou com a parede? Ela não te dá resposta. Não dá certo. Não funciona. Não alivia as dores. O nosso Deus é vivo. Ele vê. Ele sente. Portanto, Ele também transmite. Quando Ele nos ouve, nos alivia. Alivia a alma. Alivia a nossa tensão. Alivia as nossas emoções. Nós sentimos Ele. Essa é a grande diferença. Então, a mente abriu, você passou a enxergar coisas diferentes. E o interessante é que muitas vezes nós usamos algo assim, ó. Nossa, depois que eu vim para a igreja, olha, aconteceu tanta coisa. Se você analisar o acontecer de tantas coisas, é assim, ó. Nossa, você começou a enxergar tantas coisas que até então eram erradas. Por quê? Porque agora, amados, com Deus, é tudo na luz. Não é nas trevas. Não é mais na escuridão, não é mais no cerco. Agora é na luz. Amém? Então agora você vê. Agora você tem uma capacidade maior de ouvir, de entender, de compreender, de discernir. Mudou. A sua vida mudou. Mas você precisa entender o que a palavra de Deus diz quanto à mudança. Senão você será prisioneira ou prisioneiro do teu passado. O que a Bíblia diz? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo agora é algo novo. Tudo é novo. Então, a vida que você levou, o seu sofrimento, essas coisas, vai servir para quê? Experiência. Valeu, experiência. Por isso que a Bíblia chama de, em Cristo Jesus, se dá um novo nascimento. Por quê? Porque você morre para as coisas velhas e você nasce para as novas. Amém? Esse povo que nós lemos aqui, o povo de Israel, eles foram para o novo, mas com a alma entenebrecida, sem o entendimento, sem a razão da fé. Eles não estavam compreendendo as coisas. E o interessante, amados, é que quando eles... volta lá para mim no livro de Números, capítulo 11. Achou aí Números? Números 11, 4. 11, 4. Também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então vejam bem, o povo de Israel, amados, agora começou a ter um desejo. Um desejo. Vejam bem, então a pergunta é assim, quem nos dará carne a comer? Você não entregou sua vida para Jesus? Você tem que entender que Ele é toda a suficiência. Então, a partir de agora, haverá muitas necessidades que você vai apresentar, que você vai ter. E que antigamente não significa que você as conquistava ou que elas eram supridas, mas significa que de alguma forma você acabava se resolvendo. Só que agora, amados, dependendo da forma que você usar para se resolver, você vai violar princípios bíblicos. Então, quem? É Deus. De agora em diante é Deus. Você tem que contar com Deus. Tem que viver a tua vida diferenciada. Qual é a tua necessidade? Deus, eu tenho tal necessidade. Mas será que tudo agora falar com Ele? Ora, resolva esses. Tem como resolver? Tenho. É só buscar aí, sem problema nenhum. Mas se está difícil, não tem como oportunidade. Gentileza. Nós nos lembramos. Isso é possível porque Deus
não apaga o nosso passado. Você não é uma pessoa que não tem passado. Deus, ele justifica a nossa vida. Então, toda a carga, toda a dívida do passado está pago pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas as lembranças, elas virão. As lembranças, elas virão. Agora é assim, é como você se comporta. É como você vai se conduzir, diante dessa situação toda. Então, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça. Não é porque você não paga que é de graça. Como é que um escravo come de graça? Não está esquisito o negócio? Não, eu comia lá e nunca paguei nada. Pois é. Mas você trabalhava feito um burro, velho, também não ganhava nada. Você está vendo a cabeça deles, como é que está esquisito? Não é assim? Então, pode ver que é uma coisa descompensada. Aquilo, lá nós tínhamos comida de graça, lá no Egito. É? Tá bom. Você tinha porção lá e olha lá. O interessante, amados, que os caras lembram da comida, mas não lembram da surra. Os caras apanhavam dia e noite. Depois que Moisés foi lá e falou com o faraó, os caras, meu irmão, a vida deles virou do avesso. Os caras trabalhavam dia e noite. E chibata, mas ninguém lembra. Só lembra da comida. Então é assim, amados. Pode ver como a mente, quando você lembra, Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa muito sensível, tem uma sensibilidade muito grande. E às vezes, um simples pensamento que você desceu ao seu coração e alimentou ele no seu entendimento, você pode estar causando um agravo ao Espírito da graça. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder a compreensão. Olha lá. Que bacana. Olha, rapaz. Tá bom. Mas aqui não falha, Quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes do Egito que comíamos de graça. 6. Ao versículo 6. Agora, você está aí com a Bíblia, né? Lê o versículo 6 aí, Isso, só esse pedacinho aí. Porém agora, nesse exato momento, como nós estamos? Com a nossa alma seca. Amados, a alma, às vezes assim, a gente não entende, não é direito as coisas. O ser humano, a Bíblia trata muito assim, o homem, ela não está excluindo a mulher, não é? Às vezes ela trata o homem no gênero, criação, o humano, o homem, né? O humano, tem do sexo masculino e do sexo feminino. Tá bom? Então, o ser humano, tá bom? Amém? Como é a composição do ser humano? A composição do ser humano é físico-espiritual. Então, disse na teologia, um termo usado assim, a tricotomia. As 3 formas que se juntaram para originalizar um. E as 3 agirem de forma diferente. Corpo, alma e espírito. Corpo é aqui da terra. Tomou o Senhor Deus do pó da terra e formou o homem à sua imagem. Amém? Vamos lá. Soprou Deus no homem o fôlego de vida. É o pneuma, é o espírito, é o sopro de Deus. E o homem se fez alma vivente. Acabou, está composto o homem. Bom, quais são as funções? O corpo é justamente a morada, a habitação do espírito.
e da alma. A fusão do espírito com o corpo gerou a alma. Esses dois são inseparáveis. Alma e espírito não se separam, nem para a eternidade. Mas alma e espírito se separam do corpo. Por isso que tem que enterrar o corpo, porque não há mais espírito, não há mais o fôlego de vida. Então tem que se enterrar o corpo. E Deus diz assim, ó, do pó viestes, ao pó tornarás, mas o espírito eu requererei. Então o homem, após a morte física, ele vai viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Então a história de, morreu, acaba tudo para o corpo. E se não tem mais condições, ele estraga. 2, 3 dias já era. Não é? Até sem tomar banho, alguns dias já fica meio complicado, não? Não fica, não? Fica. Não, mas o ser humano é assim. Dá uma olhada no que acontece nos seus ouvidos. Dá uma olhada nesses 2 furinhos aqui, ó, aqui no cantinho aqui, que lacrimeja. Dá uma olhada no... Não é assim? E aí, vai mais para frente, né? Vou descer só mais um pouquinho aqui, ó. Ô, irmão, dá glória a Deus, aí. Glória a Deus, virou. O cara levanta o braço desse lado aqui, ele vira o nariz de braço. Glória a Deus. Tudo bem, é o corpo humano. Por isso é que tem que ter o zelo e o cuidado, né, com o corpo, senão a coisa ferve lá para frente lá e não dá certo. E agora você imagina isso aí, 2, 3 dias sem vida, sem circulação, joga a terra logo em cima disso aí, né? Não presta mais. Bom, está feito aí, o homem, o ser humano está criado, amados. Então ele vai viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Por isso o sacrifício de Jesus Cristo, por isso a intervenção de Jesus Cristo. Se tivesse outra forma de resolver, amados, não precisaria Jesus Cristo vir, morrer, ser crucificado e fazer esse trabalho todo de ressurreição, de restauração. Não. Tem outra forma, outro meio? Tem. Então vai, segue por esse, vamos embora. O caminho é esse aqui, ó, segue por ele e você vai encontrar a salvação. Não. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Está feito. Mas agora, a nossa alma se seca. E na alma está justamente assim, ó, os anseios, o desejo, a busca, as emoções. O que mais, pastor? A vontade. Né? Emoções. É bênção. Glória a Deus. Amados, então na alma está isso aí. O espírito. Interessante, né? Mas por que serve o espírito? Jesus Cristo diz assim, ó. A carne é fraca e o espírito está pronto. O espírito é forte. Não, tudo bem, ué. É porque eu coloquei, né? Coloquei no plano negativo. Os caras são rápidos no pensamento, já joga lá em cima, né? Mas não, o espírito é pronto. O espírito é pronto. De certa forma tem a sua fortaleza, não é porque veio de Deus. Mas Jesus Cristo diz assim, ó. Orais para que não entreis em tentação, por quê? Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então qual é a função de um e de outro? O espírito do Senhor se comunica com o meu espírito. O espírito de Deus fala com o teu espírito. Sabia disso? Ele não fala com a tua carne. Ele não fala com a tua alma. Ah, mas por quê? Não gosta dela? Não digo que não gosta, porque ele é o Espírito de Deus. Não é? Mas que a alma é bem vacilante, ela é. Porque a alma, ela tem as suas emoções, não é? E ela justamente tem essa função. E isso é o belo e é o maravilhoso. Por quê? Porque a gente chora, a gente se alegra, não é? A gente é um pouquinho mais chato, mais chata, enfim, não é? Um pouco mais contundente nas palavras, não é? Outro é um pouco mais retrógrado. Então, está aí a expressão da alma. Então, a alma, ela é o agente motivador. A alma vibra, a alma se emociona. Não é? E ela quer aí buscar. Bom, vamos lá. Mas eles disseram assim, ó, a nossa alma se seca.
O que esses caras estão dizendo? Se você usasse essa expressão, nossa, minha alma se secou dentro de mim, o que você estaria querendo dizer? Hã? Vai pensando aí, senão eu vou perguntar para o pastor Jorge. Não há mais forças. Não temos mais ânimo. Não. Estamos apáticos, desinteressados. E o interessante, amados, é que você vê então um povo assim, ó. Agora nossa alma se seca. Como é que a alma de alguém se seca? Quando este alguém passou por uma privação, passou por um trauma, passa aí às vezes aí por um momento na vida aí, dentro da família, às vezes de separação, ou a morte de uma pessoa querida. Há uma tendência da alma definhar. E a pessoa, não é? Ela se fechar. Então ela não tem prazer, não tem alegria. E aí só o tempo, não é? Ou aconselhamento, alguma coisa assim, que ela vai conseguir criar novamente uma espécie de motivação. Mas até então ela vai acontecer isso. E esse povo então estava dizendo assim, ó, a nossa alma, ela está seca. Não tem mais prazer, não tem alegria. E o interessante, ó, agora vem a ligação. Por que a nossa alma está seca? Então assim, ó, eu não tenho carne para comer, pepino, cebola, tomate não, né? Tomate não era daquela região. Então, vamos lá. Pepino, cebola, alho. E aquele... Hã? Falaram coentro aí, não vai lá? Tinha coentro lá, Jorge? Não, se tinha coentro, aquele cara lá em cima, lá sabe tudo que ele faz com coentro. Pelo amor de Deus. Você sabe por que eu não gosto de coentro, amado? Eu nem sabia que existia isso. É que a primeira vez que eu tomei um esfregão da Elizabeth, quando a gente era novo, ela falou, vai lá e compra cheiro verde. Fui lá e... Verde? Cheiro verde, para mim, uma coisa que é verde tem cheiro. Catei e levei. Isso aqui é coentro! Falei, meu Deus, eu odeio isso. Falei, tudo bem, vamos resolver. Fui lá na quitanda, falei pro cara, tá vendo isso aqui? Tá. Falei, se você me vender mais uma vez esse negócio aí, eu arrebento esse estabelecimento aqui. Dá o outro aí, dá o que a mulher gosta. Aí ele falou, então é o outro lá, salsinha. Aí aprendi, amados. 6 meses de casado, vou comprar coentro. Não dá, né? Então, amados, vejam bem. Nós tínhamos isso agora. Primeiro, e não temos mais isso, e nem quem nos proporcione isso. Como é que você confia em Deus? Como é que você acredita em Deus? Esses caras aqui fizeram uma... Olha lá. Vamos lá. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Sabe qual é o trabalho que eles tinham com maná? Só de colher. Só de colher pela manhã. O único dia que eles colhiam mais era na sexta-feira, que eles colhiam para o sábado. Só. Nos outros dias, todos os dias, Deus mandava o suprimento. Então, maná representa assim, ó, o suprimento de Deus para o dia. Tudo aquilo que era necessário, Deus dava a eles mediante o dia. Tudo aquilo que for necessário para você, Deus te dará. Basta você confiar e esperar no teu Senhor. Mas, amados, agora a alma está seca. E o que eles estão vendo? Eles estão olhando, então, para o suprimento de Deus. Para o suprimento de Deus. Por quê? Porque animais não sobrevivem no deserto. Eles não tinham mais animais no deserto. O que eles podiam alcançar ali no deserto? Quais são os animais do deserto? Vai lá, vamos lá, Antônio Carlos. Cascavel, o que mais? Lagarto, calango, né? O boteco já cascou um calango ali, ó.
escorpião. Só coisa peçonhenta. Então não dá para se alimentar daquilo. O camelo, eles não podiam se alimentar, porque o camelo era animal imundo, né? É. A pata rachada, né? Animais com as unhas fendidas não serviam para alimento. Vamos lá. Por isso que os caras estão comendo cavalo, viu? O cavalo não tem a pata fendida. A nossa alma está seca. Não tenho mais prazer, não tenho mais alegria naquilo que Deus dá. A porção de Deus já não me alegra mais. Um coração ingrato, um coração voltado, uma mente que agora começou a se esquecer dos valores e da preciosidade de Deus. Uma mente agora que não consegue discernir, compreender e separar aquilo que era, o sofrimento que tinha, a vida que levava, a condenação que estava, da vida, do tempo que leva hoje, por causa das lutas. Por causa das dificuldades. Está mudando a cabeça dos caras, ó. Aquilo que Deus mandava como suprimento não serve mais. Eu quero outra coisa. Eu quero aquilo que é do Egito. E o Egito, amados, é símbolo de escravidão, de tormento, de sofrimento. Não dá. Então, quando esse povo colocou isso no coração, se projetou de volta, por causa da luta, por causa do momento, então eu digo para você, sofra com Deus, confia no Senhor, confia no Senhor. Olha, esse povo, eles viveram algumas coisas miraculosas de Deus, coisas maravilhosas de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho, e para você entender, você sabe mais ou menos como é que tem entendimento assim, do que aconteceu? O faraó perseguiu a coisa toda. Nuvem. O interessante é do Egito, uma nuvem sobre o povo. Essa nuvem, por causa do sol. Amados, não era difícil saber onde Israel estava. Era só olhar para o céu e ver uma nuvem. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito. Então vejam bem que a nuvem era algo durante o dia, ficava sobre eles ficavam na sombra. E à noite? À noite acendia-se um fogo. E eles se orientavam pelo fogo e pela nuvem. Quando houve a perseguição do Egito lá e o faraó atrás deles, a nuvem foi para cima dos egípcios e abaixou. E os caras não enxergavam um palmo além do nariz. E o fogo ficou no caminho entre o Egito e o povo de Israel. A proteção de Deus sempre haverá. A confusão. Por isso que eu digo para você, olha, às vezes você está em um novo tempo com o Evangelho, aquelas maravilhosas, o diabo queria aprontar justamente perseguição para
orações para eles. Porque, amados, a nossa vida espiritual, ela caminha. Mas quando a gente tem altos e baixos, se a gente vacila na fé, a gente oscila, ela tende a parar, ela tende a estagnar. E aí você tem que produzir, resolver aquilo, para que você continue caminhando espiritualmente de novo. Vida espiritual não tem como botar um pano quente em cima, deixar para lá e vamos para frente. Não, tem que resolver. E a gente resolve com Deus, resolve orando, resolve pedindo perdão, resolve jejuando, resolve clamando ao Senhor, resolve buscando conselho. É assim que a gente resolve as coisas espirituais na nossa vida. Amém? O Salmo 103, Davi nos dá, bota aí Salmo 103 aí. Davi vai nos ensinar qual é o antídoto para a alma que está se secando. Vou traduzir para você o que é a alma se secar. É a alegria ir embora, irmãos. Não consegue mais ser uma pessoa feliz, alegre, disposta, não consegue acreditar mais nas coisas, tal. Às vezes a alma é por causa da alma, tá? Tá errado isso aí, não é as não, hein? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O interessante, amados, Davi, ele está orando. E com quem que ele está falando? Não é interessante? Você já falou com a tua alma? E aquele louvor lá, pastor Jorge? Aquele louvor lá no tempo dos dinos. Se tu, minha alma... Olha o pezinho, ó. A Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito finas. Porque te ama. Tá vendo? Depois sou eu. Esses aí são os Noés da igreja. Eles não eram o dilúvio, mas eram no barco. É bem por aí. Você sabe. Salada. Eu me amo ao filho que em mim o seu santo nome. O que há de ser? O que é Senhor? Por tu te tem uma atração, guarda o teu coração. Com exercitados como entendimento com o coração, pensamentos, sentimentos. Esse corpo, alma e espírito. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo, amados. Minhas atitudes, meu comportamento, tem que bendizer o nome do Senhor. E eu tenho que lutar para isso. Entendeu? Portanto, aquele cara que te deu uma fechada e uma buzinada, que você ia mandar ele, sabe, não fazer mais isso, que às vezes pode causar um acidente, você fez certinho, ô amigo. Quebra o galho aí, entendeu? Versículo 2. Ele está falando com a alma, ó. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios que Deus proporcionou à nossa alma? Irmãos,
ele está falando com a alma dele. Ele está dizendo para a alma dele, ó, você que se emociona, você que vive, você que lembra o que era, como estava, como vivia, e lembra o que Deus fez. Analisa. É melhor do jeito que era ou é melhor do jeito que está, embora com luta ou com sofrimento? Tem que ver a proposta, no tempo que era, e a proposta daquilo que você é hoje. Quais são as propostas? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém busca algo e encontra, ele pertence àquele lugar. Quando você busca algo aqui, você encontra aqui na terra, você é daqui. Mas quando você busca algo que não está aqui, você não é daqui. Jesus Cristo diz, vós não sois do mundo. Por quê? Porque o mundo não produz salvação, o mundo não produz eternidade, o mundo não produz gozo, paz e alegria no Espírito. Mas eu vou preparar um lugar. E se eu vos preparar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que Jesus Cristo falou, vocês não são do mundo. Estamos aqui, vivemos aqui. Amém? Porém, nós não pertencemos aqui. Nós vamos morar em outro lugar. Nós vamos viver em outro lugar. E isso é através da nossa fé. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Versículo 3. Por quê? Primeiro, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O que é iniquidade? Pecado? Um erro consciente. Aquilo que você faz de perverso, de ruim, é iniquidade. Então vejam o que ele está falando para a alma dele. Quantas vezes, alma, você se conduziu com perversidade, mas é Ele quem perdoa as tuas perversidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não é do corpo não, amado, é da alma. Quais são as doenças da alma? Fala aí. Ansiedade. Fala devagar, Jorge, senão o pessoal não acompanha o raciocínio. Ansiedade. Ser ansioso. Né? O ansioso, amado, ele morre no ponto do ônibus. Na hora que o ônibus chegar, e morreu. Não é possível. Ansioso é terrível. Se você falar para o ansioso que naquele envelope que está na tua mão tem um prêmio e é dele, entendeu? Capaz de, se você demorar muito, ele não recebe o prêmio. Por quê? Porque ele está lá no hospital se tratando, essas coisas e tal, tomando injeção. Então vamos lá, ansiedade. E a Bíblia diz assim, ó, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus Cristo. Você joga toda a sua ansiedade sobre ele, conversa com ele, fala com ele, se eu estou sofrendo por isso, é uma expectativa, é uma coisa terrível na minha vida. Ele vai tratar com cuidado, com carinho. Amém? Bom, ansiedade, o que mais? Depressão. E aí? Sabe, amados? Depressão é enfermidade da alma. A pessoa fica deprê. Deprê. Antigamente falava assim, eu estou na fossa. Principalmente os namoradinhos, né? Tchau, querido, olha, não rola mais, tá? Tchau, 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 tchau. Aí vai para a fossa. Fica depresinha. Estou na fossa. Hoje no Face, né, meu? Aí vai pro Face, aí pelo amor de Deus. Ontem, acho que foi ontem, eu estava tossindo bastante. O pastor estava olhando para mim e falou assim, se você botar no Face que eu estou tossindo, qualquer um que ligar para mim, eu vou falar que você é mentirosa. Agora tudo vai pôr no Face, você é doido? Que isso?
Irmão, o irmão ligou para mim de Frutal, 700 quilômetros, 600 quilômetros aqui, hoje. Oi, bispo, tudo bem? Tá na igreja aí, tá pintando a igreja, né? Eu falei, irmão, o senhor é vidente? Porventura anda rodeando a terra e passeando por ela? Não, irmão, a pastora pôs no Face lá, que ia para a igreja, tá fazendo a pintura lá. Tá. Não creio no Cristo vencido. Então, irmãos, a depressão, o que mais, pastor? Pânico, tristeza profunda, essas coisas. Então, tudo que é doença da alma, amados. A alma não pode se esquecer dos benefícios de Deus. Porque a alma, ela vive de emoções. A tua alma vive de emoções. Agora, vou dizer algo para você. A alma não é inteligente, no sentido de discernir o bom e o ruim. Se o momento tenso e de emoção na sua vida for negativo, vai para o negativo, ela se une a ele. Se o seu momento de emoção for positivo, ela se une. Por quê? Porque a alma ela se une àquilo que é forte. Então, às vezes, você pode ver que a pessoa está numa depressão profunda. A alma se uniu à sua tristeza, ao seu problema, à sua dificuldade. E às vezes você pega uma pessoa no estado de êxtase também, não é? A alma se uniu àquilo e a pessoa está vibrante, feliz. E não se cabe, não se contém, aquela coisa. É a alma. Então, a alma, ela é assim, tendenciosa. Por isso que nós precisamos, a Bíblia fala assim, quem domina a sua alma, domina uma cidade. Domina uma cidade. Não é? Então aí, se você não se esquecer de nenhum dos seus benefícios, então a alma não pode secar, amados. O crente não pode ver disso. Por quê? Porque é Deus que alimenta a nossa alma. É o Senhor. Quando você pega a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, você vai ler a partir do versículo 3 em diante, você vai ver Deus falando com um homem. E um homem respondendo para Deus, e a resposta, e a conversa de Deus não era segundo a resposta dele, é Deus e Gideão. Não tem. Pode ver, Deus conversa com o espírito dele, a alma dele responde a Deus, e Deus não ouve a alma dele. Deus está falando com o espírito dele, porque Deus tem um plano para a vida dele. E também para o seu povo. Então Deus não fala com as nossas informações. Deus não nos fala emocionalmente. Deus nos fala espiritualmente. Amém? E a palavra de Deus, ela tem esse composto, esse poder de realinhar o nosso coração, de traduzir as nossas deficiências e nos levar a entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é toda a suficiência para a nossa vida. Amém? E a alma, amados, ela tem que ser grata a Deus. E Davi falou, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele. O que diz o Salmo 40? É o Salmo dos tios, né? É o Salmo dos tios. Esperei com paciência no Senhor. Só isso aí, tá? Depois já não é mais dos tios. Os tios já são curados. Esperei com paciência no Senhor e Ele fez o quê? Se inclinou? Que bênção. Para mim o quê? E ouviu o meu clamor. Olha só, então, se eu esperei com paciência no Senhor, a minha alma não estava definhada e nem seca. Amém? Ela estava ligada no Senhor, ela estava esperançosa. Esperançoso. Agora eu quero ver se os caras sabem. Vivo na luz, pela bondade. Agora acelerou o pé, do meu Jesus. Gostou, né? Ardente louvor canta minha alma. Versículo 2, para a gente ir embora. Oh, cadê os corintianos? Seu time está jogando, já está perdendo 1-0.
também me tirou de uma cova de destruição. Olha só, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. No charco de lodo você afunda, você submerge, mas agora ele te colocou sobre uma rocha. O espaço é que tempo. através da tua bênção, através, Senhor Deus, dos teus valores sobre a nossa vida, nos dando, Senhor, um novo cântico, Senhor, proporcionando o gozo, a paz e a alegria. Aleluia! Senhor Deus, o prazer, a satisfação em nossas almas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Alegra o teu povo, Senhor. Alegra os teus filhos. Oh, aleluia! Os vícios são maiores que as trevas. Aleluia! Aquilo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona, é melhor, Senhor Deus, do que o prazer carnal, do que as panelas de carne do Egito. Meu Deus, no nome poderoso de Jesus, hoje nós temos um novo alimento, hoje nós temos a porção do Teu Espírito, hoje nós temos, ó Pai, aleluia, algo diferente, meu Deus querido, para que possamos suportar e vencermos os dias maus, para que possamos vencer, Senhor Deus, a força do Egito,
para que possamos vencer o pecado, a malignidade, a perseguição e a acusação. No nome poderoso do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, desejamos sempre o teu suprimento. Desejamos sempre, meu Pai amado, a porção que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, e aqueles que hoje, Senhor, vivem do maná, meu Pai amado, aleluia, declaramos, Ele tem sido suficiente, meu Pai amado, aleluia, Senhor, e até o dia em que nós, ó Deus querido, atravessarmos, ó Senhor, o Jordão para a terra da promessa, nós glorificaremos a Ti, nós exaltaremos a Ti, meu Pai amado, Senhor, nós estamos esperançosos, ó Senhor Deus, na Tua volta, no arrebatamento da igreja, no novo céus e na nova terra, meu Pai amado, aleluia, no nome poderoso do Senhor. Por isso, meu Pai amado, alegra-nos como igreja, alegra-nos, ó Pai, como irmãos em Cristo, alegra-nos, ó Pai, como família, e nós glorificaremos a Ti, nós bendiremos a Ti, meu Pai amado, porque nós agradecemos ao Senhor por todos os Teus benefícios, por toda a Tua ajuda, toda a provisão que o Senhor tem mandado, todas as vezes que o Senhor interviu, que o Senhor interferiu, que o Senhor mudou, aleluia. Nós declaramos foi para o bem, ainda que nós não tenhamos compreendido, aleluia, mas foi para o bem, porque tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito, aleluia. E no nome poderoso do Senhor, no nome poderoso do Senhor, aleluia, nós declaramos como um cântico novo, Senhor é o nosso Deus bendito, e nós te exaltamos sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.